Boa noite, queridos irmãos. Eu gostaria de iniciar esse culto de quarta-feira lendo versículos com vocês. Eles se encontram lá em Romanos 11, versículos 33 a 36, e diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos cantar essa verdade. Para o teu louvor, para a tua glória, firmes no Senhor, com os nossos corações firmes em ti, de que tudo coopera para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. Ó Deus, muito obrigada mais uma vez por esse momento de culto que estamos aqui em nossos lares. Amém. Meu Jesus maravilhoso,
Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um culto de oração em família. Já cantamos, alguns já oraram, outros vão esperar o final, mas agora é hora de estudarmos um pouquinho do livro Crescimento Espiritual, de Jerry Bridges, como fazemos toda semana. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10 desse livro, que intitula Busca pela Santidade. Santidade, queridos, é um dos sinais que comprovam o nosso crescimento espiritual. Deve ser um dos primeiros sinais que identificam o crescimento espiritual do cristão. A partir do momento em que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, a graça ela se torna uma realidade em nossas vidas. A partir do momento que nós somos convidados a viver com o Senhor Jesus Cristo, todo cristão deve andar em santidade. Isso é uma ordenança para todo e qualquer convertido no Senhor Jesus. Do influente ao iletrado, do rico ao pobre, pastores e membros, todos precisam viver em santidade. Esse chamado está condicionado ao nosso Deus, porque Ele é santo. Ele exige de nós, então, tal postura. Perceba o que está escrito na primeira carta de Pedro. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 15 a 16. Diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos,
porque eu sou santo. Veja o que Pedro escreveu, queridos. Toda atitude do cristão deve visar santidade. E santidade é um mandamento bíblico. Está escrito. A Bíblia diz isso. Mas o que é santidade? Será que santidade é um tipo de disciplina que visa obedecer a um conjunto de regras? Não, irmãos. Santidade é muito mais do que isso. Ela tem o sentido de ser transformado conforme o caráter de Deus. Esse é o grau de exigência. Quando falamos em santidade, temos que ter em mente o que significa esse termo. A palavra tem o sentido do que é o que foi separado. Quando comparamos a palavra santidade em relação a Deus e ao indivíduo, queremos dizer que ele é separado da sua criação. Mesmo ele sendo criador e nos fazer, nos ter feito conforme a sua imagem e semelhança, Deus é infinitamente maior do que nós. Em relação ao pecado, Deus não pode ter nenhuma relação com o pecado, por causa da sua santidade divina e moral. Logo, ele não pode pecar. Ao contrário, ele odeia o pecado. Veja o que está escrito lá em Zacarias, no capítulo 8, versos 17. Não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo e nem queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Irmãos, logo, o chamado para a santidade é justamente para nos afastarmos do pecado. Mas como eu faço isso? Primeiro, alguns atos precisam ser feitos. E esses atos são se purificar do pecado, como está escrito lá em 2 Coríntios 7:1. Se livrar do pecado, Hebreus 12:1. E abster-se do pecado, 1 de Pedro 2:11. Essas expressões, purificar, livrar, abster, ela conota a nossa santidade. Ou seja, a separação do pecado. É isso que nós temos que buscar cada dia, desenvolver essa fuga, essa forma de abandonar e nos purificarmos cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Buscar santidade vai exigir de nós um esforço drástico, complexo, porque envolve abrir mão dos nossos pecados interiores. É abandonar o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a soberba, a impureza, mas acima de tudo é romper com o mundo, é romper com aquilo que o mundo nos oferece. Tentações que vão muitas vezes nos separar do Senhor. Mas o que seria essa expressão romper com o mundo? Irmãos, eu não quero dizer que nós iremos aí nos afastar socialmente, abandonar pessoas. Não, não é isso. A ideia aqui é não deixarmos ser influenciados por ele e nem ser dominados por ele. Mas então, como eu busco a santidade? Santidade tem a ver com o nosso esforço de separarmos o pecado. Logo, o que precisamos é saber quais são as nossas escolhas diárias. As escolhas vão caracterizar tudo aquilo que pode nos aproximar de Deus em santidade ou nos aproximar do pecado. Nós somos fragilizados, nós herdamos uma natureza propensa ao pecado, e por causa deste pecado que habita em nós, queridos, nossas mentes são contaminadas e estimulam desejos pecaminosos. Por causa da nossa fragilidade, podemos criar hábitos que são suscetíveis à tentação. Por outro lado, também, quando fazemos escolhas certas, seremos fortalecidos na luta contra o pecado. Para isso, precisamos, primeiramente, exercitar na direção correta. Observe bem que Paulo utiliza essa expressão ao seu discípulo Timóteo, exercitar. E veja o que ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7. Rejeitem, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade.
A palavra exercitar aqui tem o sentido do treinamento de um atleta, que se preparam para competir em jogos de atletismo, os jogos esportivos, né? É o esforço pensando em alcançar vitória. Irmãos, exercitar é o treinamento que buscamos uma vida piedosa ou uma vida em piedade. Mas também essa palavra exercitar, ela tem uma outra conotação, um outro sentido. É exercitar na direção errada. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta, 2 de Pedro, no capítulo 2, versos 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! O verbo aqui utilizado por Pedro, irmãos, exercitar, é o mesmo utilizado por Paulo. Então é possível que nós podemos exercitar para o bem, mas também podemos nos exercitar para o mal, para o pecado. A palavra exercitar tem o sentido de disciplina. E a pergunta fica aí: estamos sendo, assim, disciplinados para a santidade? Será que nós estamos exercitando para o lado de uma disciplina que visa a piedade em nós? Em segundo lugar, precisamos aprender a disciplina da mortificação. O ato de fazer escolhas que agradem a Deus, nos afaste do pecado, envolve disciplina de mortificação. Significa, então, mortificar significa abandonar os desejos da carne, de forma a negar os desejos pecaminosos. Ou seja, devemos matar esse desejo e se livrar de pensamentos maus, em palavras, em ações. Olha o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, versos 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Matar os atos do corpo, mortificar os atos do corpo, vai trazer vida para nós. É isso que Paulo está dizendo. Ele também, escrevendo a Colossenses, no capítulo 3, verso 5, na parte A, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Irmãos, se queremos uma vida em santidade, se queremos fazer escolhas certas, precisamos matar o pecado que vive em nós, abandonar os desejos que nos afastam de Deus, rejeitar vontades que vão de encontro com a santidade de Deus. Precisamos, irmãos, mortificar esses desejos pecaminosos. A terceira coisa que aprendemos aqui é como fazer mortificar o pecado. Primeiramente, precisamos entender que tipo de pecado devemos mortificar. Quando Paulo escreve sobre mortificar o pecado, ele não está falando do pecado inato, do pecado congênito. Esse pecado, irmãos, esse pecado original, nós morreremos com ele. Porque nós seremos libertos dele a partir do momento em que Cristo nos transformar de glória em glória. Mas precisamos lutar e fazer morrer os pecados que são expressões desse pecado inato. Fazemos isso quando rompemos com hábitos de ceder espaço à tentação. Somente através de escolhas certas enfraqueceremos e mortificaremos o pecado. Mas como fazer isso? Primeiro, não fazemos isso sozinhos, isso é óbvio. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Qualquer tentativa de mortificar o nosso pecado por nós mesmos será inútil. Então vamos lá. Precisamos viver uma vida, então, de obediência em áreas das nossas vidas. Na verdade, para fazermos isso, precisamos odiar o pecado como um todo. Não, irmãos, não temos que lutar contra um tipo de pecado porque abandonamos aquilo que achamos que é feio, mas acobertamos outros e aceitamos outros. Esse é um problema sério. Nós precisamos abandonar todo o pecado. Fazendo isso, aceitando
cancelando os pecados, mortificando um pecado e aceitando outros, nós estamos em rebeldia com o chamado a santidade de Deus. Então nós precisamos abandonar os pecados como um todo. E a ideia, então, é fazer morrer o pecado que habita em nós continuamente, diariamente, constantemente. E esta deve ser a obrigação de todo cristão, sempre lembrando que o ato do pecado significa um ato de rebeldia contra o Senhor. E por último, irmãos, e não menos importante nessa tarefa, mortificar nossos desejos e pecados. Fazer morrer o pecado tem tudo a ver com negar os nossos próprios desejos. Já pensaram nisso? Hoje o mundo tem pregado, tem anunciado algo diferente, né? Que nós somos importantes, devemos lutar pelos nossos desejos, independente da circunstância. A palavra de Deus diz justamente ao contrário. Nós precisamos negar a nós mesmos. Irmãos, nem todo desejo é ruim, isso é fato. Nem todo anseio que nós temos é para ser esquecido, não é isso. A nossa luta é contra os desejos pecaminosos, desejos que são enganadores e maus. Esse nós devemos lutar. Todo pecado, irmãos, começa no coração, em nossas mentes. Logo, desejamos eles primeiro. A luta, então, é entre o que conhecemos como certo e o que desejamos fazer. Gálatas 5,17 está escrito assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, esse conflito é diário. Esse conflito nós vivemos com ele todos os dias. Fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que o Espírito Santo nos capacita e nos pede a fazer. O indivíduo, então, deve lutar contra a convicção do que é puro e certo, ou o desejo do que é impuro e pecador. Irmãos, essa luta que Paulo escreveu em Gálatas 5,17, ela será constante em nossas vidas, até que Jesus volte. Mas são esses desejos maus que necessitam ser subjugados, mortificados em nossas vidas. Isso não será tarefa fácil, não vai ser não, queridos. E também não tem a ver com tempo de conversão. A gente tem que entender que muitos irmãos ainda não entenderam esse processo de mortificação. Vão para a igreja parecendo tudo normal, mas há ressentimento, há falta de perdão. Irmãos, precisamos tirar, fazer morrer aquelas coisas que muitas vezes nos afasta de Deus. Nós precisamos viver em santidade, porque esse processo nos aproxima de Deus. Nosso Deus é santo. É muito fácil olhar para o meu próximo e apontar nele os pecados que você vê, que eu vejo. Mas a tarefa mais importante é olhar para dentro de nós, fazer um exame introspectivo, para que esse processo de santidade exista em nós. E para que isso aconteça, será necessário remover amarguras, falta de perdão, orgulho, pecados que estão escondidos, incutidos, ocultos no baú da nossa alma. Só podemos removê-los com a ação do Espírito Santo. Então clame a Ele, peça a Ele, peça que Ele te ajude a viver em santidade. Quebra o coração, que muitas vezes é duro. Peça para o Senhor transformar o seu coração de pedra em carne e seja sensível à voz do Espírito Santo. Essa é a ordem do nosso Deus. Sede santo como eu sou santo. Você realmente foi separado por Deus? Tem buscado pela santidade em sua vida? Será que você luta para manter um caráter mais parecido com o de Cristo? Então busque o Senhor, busque a santidade de Deus, seja fortalecido pelo Espírito Santo e busque essa santidade. Irmãos, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que nós possamos crescer, mortificando a cada dia aqueles desejos maus, para que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Senhor Deus, porque
É isso que tu quer de nós, uma exigência simples, mas pura, de vivermos a santidade a qual o Senhor é. Que nós possamos, Senhor Deus, buscar, almejar o caráter de Deus em nossas vidas. Nós possamos buscar viver uma vida, Senhor Deus, o qual o pecado não tem poder sobre nós. Uma vez que o Senhor morreu na cruz por nós e nos livrou do poder desse pecado, que nós possamos agora dar um passo de escolha certa, Senhor Deus, através do Espírito Santo, para não envergonharmos o Teu nome, não envergonharmos, Senhor Deus, através da sociedade que nos vê todos os dias. Pai, que nós possamos buscar viver aquilo que agrade ao Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a CIB de Macaé, que os irmãos possam buscar essa santidade e honrar e glorificar o Teu nome a cada dia. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Alô, queridos, então, uma boa noite, fiquem com Deus.